Galera, tô na Disney. Quer dizer, no escritório Walt Disney Brasil. Tá bom, tá bom. Na verdade, em frente ao prédio do escritório Walt Disney Brasil. Mas se eu pudesse entrar, a Disney ficaria logo ali. A razão pela qual eu tô aqui é para comemorar. Porque desde 1º de janeiro deste ano, você pode fazer o que quiser com o personagem mais icônico deles. Deles não, né? Nossa, porque agora o Mickey é de domínio público. E não demorou muito para a internet cometer sacrilégios. Dezenas de representações aterradoras começaram a aparecer rapidinho. Ó, tudo dentro da lei, tá? Ou será que não? Meu primeiro encontro com direitos autorais foi com aquela ali, ó. Eu tinha uns 7 ou 8 anos. Era uma época em que a internet assim, era bem mais simples. E eu era aquele moleque que vivia lendo revistinha em quadrinhos. Acho que era até um refúgio. Mas eu gostava tanto que comecei até a escrever para aqueles endereços que aparecem no final da revistinha, fazendo perguntas bobas. Tipo, quantos anos tem os personagens e tudo mais. Só mesmo para receber uma resposta naquele papel timbrado deles. Até que me empolguei e pedi para virar um personagem. Aí pronto, acabou, eles nunca mais responderam. Foi então que eu decidi fazer uma homepage chamada Clube Turma da Mônica. E entre dezenas de e-mails que recebi, um foi assim o mais especial. A advogada dos estúdios Maurício de Souza. E ela me fez entender direitinho o que são direitos autorais. E o que podia acontecer se eu não tirasse imediatamente aquela página do ar. Desde então, eu percebi que nem sempre as grandes corporações veem as criações com os mesmos olhos inocentes. Mas sem ressentimentos, Maurício. Minha filha também é fã. Mas a razão, de verdade, pela qual existem direitos autorais, não é só para proteger os autores. A razão principal é promover o progresso do conhecimento. Então, como recompensa pela busca do conhecimento, pela busca da arte, pela aventura da experimentação que é preciso, a pessoa recebe a promessa de que vai poder pelo menos usufruir dos frutos do seu trabalho sem que a ideia seja roubada. Mas às vezes uma obra cresce tanto que passa a fazer parte da própria cultura. E você precisa dar uma brecha para que as pessoas possam ter alguma liberdade de interagir com essas obras, de reinventar, de redescobrir. Eu estou falando de bastante tempo depois da criação, sabe? De ter tempo suficiente para o autor poder usufruir da obra. Mas, eventualmente, esses direitos autorais têm que expirar. E a verdade é que, no caso do Mickey, o copyright dele já devia ter expirado há 40 anos atrás, em 1984. Mas como a gente está falando aqui dos direitos de propriedade da Disney, aí as coisas mudam um pouco. O que você tem que aprender é que elas não são diferentes das regras do sistema de computador. Algumas podem ser ignoradas, outras violadas. Corrigindo para valores atuais, o Mickey valeria, segundo a própria Disney, 15 bilhões de dólares. Até hoje em dia, a própria Disney fala que gasta mais de 5 milhões de dólares anuais só com lobby, para defender os interesses políticos deles. Então, eles não iam deixar o ratinho deles de 15 bilhões de dólares simplesmente escapar assim facilmente. E eles foram esticando a lei dos direitos autorais. Ó, mas vale lembrar que se o Mickey fosse brasileiro, a coisa mudaria de figura. Se fosse brasileiro, ele só ia entrar em domínio público em 2042. Isso porque aqui são 70 anos contados a partir do ano seguinte à morte do autor, ou do último coautor, que no caso foi o Ub Iwerks. Mas a regra é que a duração da proteção não pode exceder a do país de origem, que é, no caso, os Estados Unidos. Então, o Mickey está livre aqui no Brasil também.
agora é só influência. Talvez eles não estejam comemorando tanto quanto a gente, mas quando a liberdade de expressão chega nas mãos das pessoas, eu acho que é sempre uma vitória. Não pode ser. Lutando contra o sistema. Muito bem. Eu adoro isso. Mas se lembre, apenas o Mickey de 1928 perdeu os direitos autorais. Então desenhe sem luvas e preto e branco. Na verdade, um pôster de um colecionador de 1928 mostra que já tinha um Mickey colorido e com luvas. Aonde você encontrou isso? Eu tenho as minhas fotos. Talvez você queira trocar umas figurinhas. Eu não tô a vender. Estrangeiro, sabe, eu gosto de você. Em outros tempos, talvez as coisas seriam um pouquinho diferentes. Mas eu mudei. Eu detestaria que meu exército de advogados fosse atrás de você. Mas você já se perguntou, por que não injetar mais uns bilhões de dólares e esticar ainda mais os direitos autorais? Meu amigo, desde 1995, meus patrões realizaram 22 grandes incorporações na empresa, diminuindo muito o valor que este ratinho tinha para os negócios como um todo. A verdade é que a Disney hoje é uma gigante absoluta. E eu virei apenas um ratinho diante de todo o resto. Eles escolheram não esticar mais os direitos autorais, meu amigo. Então brinque com o ratinho, mas com cuidado, muito cuidado. Porque os direitos de marca não expiram jamais. O que você vai fazer agora? Essa é a pergunta que em algum momento todos precisamos responder. É isso, galera. Tô aqui terminando de editar o videozinho que vocês estão vendo. E para quem está acompanhando sabe que eu faço isso aqui no meio dos corres, né? Nas idas e vindas dos hospitais, e tem que ser. Então eu não posso prometer um vídeo toda hora, pelo menos nos últimos tempos está sendo assim essa correria. Mas pode acreditar, estou muito agradecido a quem ficou, a quem está acompanhando a jornada, quem se inscreveu. E vamos lá, todos juntos. Valeu, galera, até o próximo.